um exemplo um tanto surpreendente, né, de sistema caótico. A nossa primeira impressão é de que, para um sistema manifestar comportamento caótico, deve ser um sistema muito complicado, com muitos graus de liberdade, etc. Não é verdade. Um sistema muito simples, com 2 graus de liberdade, o pêndulo duplo plano, é um exemplo de sistema que apresenta comportamento caótico. E é um sistema com 2 graus de liberdade só. Além do pêndulo duplo, um problema famoso de importância astronômica que exibe comportamento caótico é o chamado problema dos 3 corpos sob ação gravitacional mútua. Por exemplo, o Sol e 2 planetas, ou Sol, Terra e Lua. Então sabe-se que um sistema formado por 3 corpos em interação gravitacional, em geral, é não integrável e pode apresentar comportamento caótico. Uma outra pergunta relacionada a essa, se os sistemas integráveis são os que ocorrem com mais frequência ou não, que nós sabemos que não é o caso. Os sistemas não integráveis são a grande maioria dos sistemas mecânicos. Mas um problema até certo ponto relacionado é o seguinte: suponhamos que nós tenhamos um sistema integrável representado por uma hamiltoniana H0, que, como nós vimos, pode ser expressa como função só daquelas variáveis J, e suponha que o sistema integrável seja submetido a uma perturbação que quebre a integrabilidade do sistema. Então suponha que, em vez da hamiltoniana H0, tenha-se uma hamiltoniana H, que agora vai depender de φJ e de um parâmetro epsilon da seguinte maneira: é a hamiltoniana não perturbada, integrável, mais uma perturbação que é proporcional a esse parâmetro epsilon. Se epsilon for suficientemente pequeno, né, intuitivamente, isso nos sugere que esse sistema vai se tornando muito próximo de um sistema integrável. Mas será que, por menor que seja a perturbação, por menor que seja epsilon, se esse H1 for não integrável, automaticamente a hamiltoniana perturbada é não integrável? Era isso que pensavam na primeira metade do século XX matemáticos e físicos teóricos de alto gabarito, como o matemático Birkhoff e o físico teórico Enrico Fermi. Eles pensavam que qualquer perturbação não integrável a um sistema integrável, por mais fraca que fosse, destruiria completamente a integrabilidade. Então, a hamiltoniana H descreveria automaticamente um sistema não integrável. Isto, no entanto, não é verdade. Foi provado por os 3 matemáticos que são as iniciais que dão nome a esse teorema: um matemático russo chamado Kolmogorov, outro matemático russo que nós já mencionamos há pouco, o mesmo Arnold, do teorema de Liouville-Arnold, e um matemático alemão chamado Moser. Arnold e Moser deram a prova rigorosa com base em ideias formuladas por Kolmogorov. Eles provaram que, se a perturbação é suficientemente fraca, se epsilon é suficientemente pequeno, os movimentos regulares associados à hamiltoniana H0
são apenas ligeiramente distorcidos pela perturbação, mas continuam como movimentos regulares da hamiltoniana completa. E se epsilon é suficientemente pequeno, a maioria dos movimentos regulares, que correspondem a esses movimentos nesses toros do sistema H0, que é integrável, a maioria dos movimentos regulares associados a H0 persistem numa forma ligeiramente distorcida como movimentos regulares de H. Mas há movimentos regulares que são destruídos pela perturbação, são transformados em movimentos irregulares pela perturbação. Mas, ao contrário do que pensavam Birkhoff e Fermi, se a perturbação é suficientemente pequena, a grande maioria dos movimentos regulares é preservada pela perturbação. Uma fração pequena é que é destruída pela perturbação, de modo que o sistema perturbado é predominantemente integrável. Predominam os movimentos regulares sobre os movimentos irregulares. No entanto, os movimentos irregulares aparecem entremeados ou misturados no espaço de fase do sistema hamiltoniano perturbado, de tal maneira que, de modo geral, o movimento de sistemas hamiltonianos é um movimento consideravelmente complicado, porque, em geral, convivem de uma maneira entremeada movimentos regulares e irregulares no espaço de fase de sistemas hamiltonianos genéricos. Ou seja, para um sistema hamiltoniano genérico, de maneira geral, convivem no espaço de fase regiões de movimento regular com regiões de movimento caótico. Só se pode garantir que não há caos se o sistema hamiltoniano for integrável. Portanto, um problema importante de natureza geral da mecânica hamiltoniana é, dado um sistema mecânico descrito por uma certa hamiltoniana, decidir se aquele sistema é ou não é integrável. Isso não é uma tarefa fácil, mas se conseguir mostrar que o sistema é integrável, então automaticamente se conclui que esse sistema não pode apresentar comportamento caótico. Se o sistema for não integrável, a priori não se pode garantir nada, mas o sistema tem chance de apresentar comportamento caótico. Se for integrável, ele jamais apresentará comportamento caótico.